Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que cada um estiver assistindo esse vídeo, né? Nossa videoaula da semana aqui do sexto ano. Queria lembrar vocês mais uma vez, a galera não tem aparecido da nossa reunião do Jitsi, que vai ocorrer toda sexta-feira de 10 da manhã às 11 da manhã. Que vai ocorrer não, já está ocorrendo, né? Então o link é esse que está aqui na descrição e tem lá no Padlet da escola também. Eu estou colocando o link lá. Então qualquer dúvida que vocês tiverem sobre as aulas de história, é só ir lá no Padlet que vocês vão encontrar comigo lá. Vou fazer um plantão de dúvidas, tá bem? Então, na semana passada nós falamos sobre pré-história, né? E falamos muito sobre África, sobre Ásia, sobre Oriente Médio, sobre Europa. O homem ocupou esses espaços, né? Mas e na América, o homem americano, como é que ele surgiu? Né? Como é que ele chegou aqui? Existem teorias, tá bem, que mostram essa chegada. Então, eu vou tomar aqui a minha pílula do encolhimento. Opa, aí, aqui está o slide, como sempre. Deixa eu só colocar ele na minha tela aqui. O primeiro aviso que eu queria dar para vocês é que tudo que vai ser ensinado aqui hoje são teorias. O que são teorias? O que é uma teoria? É um conhecimento especulativo, metódico e organizado de caráter hipotético e sintético. É uma hipótese, é uma formulação provisória para se explicar algo. Ah, professor, quer dizer então que tudo que vai ser falado na nossa aula aqui é inventado? Inventaram isso e a gente precisa acreditar? Não, não é bem assim. Existem provas, tá bem? A gente vai ver essas provas, essas fontes primárias. Lembram das nossas aulas sobre fontes? Então, lá na nossa aula sobre fontes eu falei sobre as fontes arqueológicas. É o que a gente mais vai encontrar nessa aula aqui, tá bem? Da origem do homem americano. Então vejam bem, como eu falei na nossa primeira aula, todas as nossas aulas são baseadas em fontes, estudos. Todavia, essas fontes primárias que comprovam essas teorias aqui não são fontes escritas, porque na pré-história ainda não havia se desenvolvido a escrita, certo? Então a gente vai tratar muito hoje aqui com fontes arqueológicas, certo? Vamos começar nossa aula. A primeira teoria da chegada do homem na América é uma teoria chamada de teoria de Clovis, tá bem? Primeiramente, ela foi formulada por José de Acosta lá em 1590, certo? Mas olha só como é que as coisas são. Ele teorizou isso em 1590 na Espanha, mas apenas em 1930, coisa de 350 anos depois, essa teoria foi comprovada. Foi comprovada como? Ela tornou-se aceita cientificamente entre os anos de 1928 e 1937, quando foram encontrados em escavações arqueológicas na proximidade da cidade de Clovis, no Novo México, artefatos do mesmo tipo dos anteriormente descobertos na região da Beringia, que a gente vai ver aonde é essa região daqui a pouquinho, certo? Ela é chamada de teoria de Clovis por conta do nome da cidade onde essas escavações foram realizadas, tá bem? Então foi onde se comprovou. Então por isso ela também é conhecida como teoria de Clovis. Esse aqui é o José de Acosta, é uma imagem, é uma pintura de um selo, certo? Não é a pintura original, porque na verdade a ilustração original, essa ilustração aqui é uma xilografia, ela é toda em preto e branco, mas ela foi colorizada por algum pintor e se tornou um selo na Espanha. Aqui a gente pode ver, ó, o carimbo dos correios de lá, o destaque do selo, certo? E aqui são algumas fontes arqueológicas que foram encontradas, tá bem? São pontas de lanças, de flechas e alguns objetos cortantes que foram encontrados na cidade de Clovis, certo? E o que é essa teoria? O que essa teoria diz? Ela diz o seguinte, que durante a última era glacial, a concentração de gelo nos continentes fez descer o nível dos oceanos por pelo menos 120 metros, ou seja, a quantidade de gelo, a água se congelou, fez com que essa água descesse o nível. Essa descida provocou em vários pontos do planeta o aparecimento de diversas conexões terrestres, ou seja, a água descia e o fundo ali do mar
ficava à amostra, né? Então se tornava uma porção de terra que era possível caminhar sobre ela. Um destes lugares foi a Berinja. A gente vai ver onde é essa região daqui a pouco. Devido à sua baixa profundidade, que tem só entre 30 e 50 metros, né, para uma região de oceano, né, de mar, é uma profundidade baixa. A descida do nível colocou à descoberta um amplo território que alcançou 1.500 quilômetros, unindo as terras da Sibéria e do Alasca, há aproximadamente 40 mil anos atrás, certo? Então, ó, deste modo, os grupos humanos mongoloides, ou seja, aqueles povos que vinham da Mongólia, e os pré-mongoloides saíram das terras asiáticas até atingirem a porção mais ao norte do continente americano, ali na América do Norte, certo? Isso aqui é uma representação dessa travessia, certo? Uma região que ficou aí descoberta do mar, tá bem? E aqui, olha, esse aqui é o mapa dessa região, tá bem? Eu tenho aqui a Rússia, a região da Sibéria aqui, e aqui o Alasca, tá bem? Essa parte aqui já é a América do Norte e aqui é a Ásia. E olha só, é literalmente um estreito. É muito curta essa área aqui. Essa foi a área onde essa travessia foi realizada. E é chamado de Estreito de Bering porque o Mar de Bering é aqui do lado, tá bem? Olha só, eu gostaria de mostrar a vocês, antes da gente voltar ao slide, vamos ver isso no planeta Terra, né? Vamos nos localizar geograficamente. Isso aqui é o Google Earth, tá bem? E nós vamos encontrar esse lugar. Vejam bem, aqui eu tenho a América do Sul, que é onde nós moramos, tá bem? Se eu chegar um pouco mais perto aqui, vocês vão ver aqui, ó, o Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile. Então, olha, eu vou subir. Vou subir aqui, deixa eu aproximar para vocês verem o nome dos países. Passo pela América Central, chego na América do Norte e aqui, olha, subindo aqui, eu vou encontrar o Canadá e o Alasca. Aqui é o Alasca. Ó, já nos encontramos aqui, ó, o Mar de Bering aqui. O Mar de Bering, a Sibéria. Olha aqui aonde é a Mongólia, de onde esses povos saíram. Eles seguiram dessa região, passando aqui pela Rússia, pela Sibéria e chegando a esse estreito, que segundo a teoria de Clovis, com o congelamento dos mares, o nível da água desceu e essa porção aqui de água, ela diminui o seu nível e faz com que o fundo do mar aqui fique à amostra e as pessoas conseguiam caminhar aqui por cima. Ou seja, você tem uma ponte natural aqui no Mar de Bering, tá bem? Então aqui, olha, esse é o Estreito de Bering, tá bom? Então quando vocês forem olhar em um globo, alguma coisa, vocês já sabem aonde é. O Mar de Bering, tá aqui, ó, a Rússia, o Alasca e aqui a América do Norte, ó. Essa aqui toda é a América do Norte, tá bem? Então esses povos vieram daqui, atravessaram o Estreito de Bering e ocuparam aqui a América do Norte, desceram para a América Central e até chegar possivelmente aqui na América do Sul, certo? Ah, professor, mas eles caminharam tanto assim? Bom, pessoal, eles não fizeram uma caminhada que eles atravessaram 3 continentes de uma vez. Não, eles iam caminhando, povoavam um local. Seus descendentes vinham caminhando, povoavam outro local. E assim por seguinte, certo? Então eles iam ocupando diversas regiões e esse processo demorava aí milhares de anos, tá bem? Não é um processo de caminhada que eles saíam de um ponto X e chegavam a um ponto Y, chegavam aqui na América do Sul. É um processo que era bastante demorado, inclusive, tá bem? Vamos continuar no nosso slide. Agora a gente já se localizou geograficamente aqui. Vamos voltar para o nosso slide. Bom, continuando. Aqui temos uma outra representação da travessia do Estreito de Bering, certo? Pode-se ver que foram variadas rotas, né? E essa laranja aqui, amarela, né, é que vinha para a América do Sul
e Central, certo? Continuando, existe um projeto, tá bem, para se criar uma ponte ou um túnel lá no Estreito de Bering, né, que é chamado Ponte da Paz Intercontinental, alguma coisa assim, não me recordo agora de cabeça o nome, mas é um mega projeto, né, que existe, mas ainda não foi concluído. É uma ideia de se atravessar de carro ou de metrô, né, de transporte terrestre ou de metrô aí, para a Rússia ou para o Alasca. Bom, a segunda teoria que nós vamos tratar aqui hoje é a teoria malaio-polinesa. Esta teoria defende que diversas tribos teriam se utilizado de canoas primitivas e que, indo de ilha em ilha rumo ao leste, saindo do oeste e indo para o leste, teriam chegado na América do Sul, ou seja, eles literalmente atravessaram o oceano saltando de ilha para ilha. O principal defensor dessa teoria foi o antropólogo francês Paul Rivet, que defendeu essa teoria em 1943. Não negava a passagem do homem pela Beringia, apenas defendia que a chegada do homem na América teria ocorrido por mais de uma rota. Esta passagem teria ocorrido em dois momentos e em dois lugares diferentes. Primeiramente na Austrália, 6.000 anos antes da Beringia, e na Melanésia, um pouco mais tarde. Ou seja, ele não descartava a chegada do ser humano através do Estreito de Bering. Ele dizia apenas que também houveram outras rotas pelo mar. Essas canoas primitivas, tá bem, são canoas muito parecidas com as pirogas indígenas aqui no Brasil, tá bem? Então, olha, aqui ó, nós temos a corrente asiática, que é a que passou pelo Estreito de Bering. Nós temos a corrente malaio-polinésia, que é essa que nós acabamos de falar, uma pela Malásia e a outra pela Polinésia, certo? E aqui, olha, pessoal, tem uma terceira que sai da Oceania, que é chamada de corrente australiana. Professor, essa a gente não viu ainda, não tem problema, a gente vai falar sobre ela agora, tá bem? E aqui um resquício de uma dessas pirogas encontradas aí em uma escavação. Vejam bem, é um tronco de árvore descascado mesmo. E a terceira teoria, tá bem, é a teoria de Walter Neves. Nossa, professor, parece o nome de um brasileiro, né? É porque o Walter Neves ele era paulista. Ele era não, ele é, né? Ele está vivo ainda. Essa hipótese vem trabalhando com a possibilidade de um outro movimento migratório acontecido a partir da navegação do Pacífico, ou seja, aqui pelo Oceano Pacífico, saindo da Oceania, através das ilhas polinésias até as regiões oeste e central das Américas. Nessa possibilidade pressupõe a existência de uma rudimentar tecnologia de transportes que permitiu a realização gradual de pequenas navegações que favoreceram tal empreitada. Sendo assim, a ocupação do continente poderia ter acontecido em diferentes frentes. No caso aqui, nós apresentamos 3 delas: a teoria de Clovis, a teoria malaio-polinésia e agora a teoria de Walter Neves. O Walter Neves ele é um antropólogo brasileiro, ele desenvolveu ao longo de 20 anos, olha quanto tempo esse cara estuda, a teoria que defende que o continente americano foi colonizado por 2 ondas de Homo sapiens vindos da Ásia. A primeira onda de migração se acredita ter chegado a 14.000 anos e tinha sido composta por indivíduos com morfologia semelhante aos aborígenes e dos africanos, ou seja, é uma morfologia negroide muito parecida com dos negros mesmo. E a segunda onda migratória se acredita ter chegado no continente há 12.000 anos, e os membros desse grupo tinham características físicas dos asiáticos, de quem os modernos povos indígenas possivelmente derivam. Então, essa primeira onda de migração dos aborígenes e dos africanos, né, ela não teve descendentes. A que teve descendentes foi essa onda asiática que deixou esses descendentes que possivelmente são os povos indígenas que nós conhecemos no Brasil. São os povos pré-colombianos que nós vamos estudar também, certo?
Em uma investigação mais aprofundada e a medição de centenas de crânios da Serra da Capivara, incluindo o mais antigo de uma jovem mulher que foi chamada de Luzia, levou Neves e outros arqueólogos a especularem uma incrível viagem por mar da Austrália para o Brasil, que não teria sido realizada com conhecimento de rotas, mas por acidente. Agora você imagina, num período pré-histórico, essas pessoas atravessando um oceano inteiro com barcos rudimentares. É uma aventura incrível, né? E aqui está o crânio de Luzia, tá bem? E aqui uma reconstituição digital de como Luzia era, tá bem? É uma especulação, é uma hipótese. Alguém sabe me responder onde é que está esse crânio da Luzia? Não? Pois é, esse crânio da Luzia estava dentro do Museu Nacional, que é esse museu maravilhoso aqui, né, que infelizmente sofreu aí com a má administração pública do nosso país, né? Queimou, literalmente queimou, pegou fogo, diversas peças históricas importantíssimas, inclusive o crânio da Luzia, sofreram com esse incêndio aí, certo? Foi um incêndio que provavelmente foi por falta de manutenção, né? E a gente perdeu aí um dos museus mais importantes do nosso país. A Luzia, né, os pedaços do crânio da Luzia foram encontrados, né, ainda bem, né, muitas partes desse crânio foram encontradas, porque parece que o incêndio derreteu apenas a cola que grudava esses estilhaços de ossada, certo? Então, para vocês saberem aonde ficava o crânio de Luzia e que a gente perdeu esse lugar. Bom, e aqui nós temos um mapa que mostra aqui essa corrente australiana defendida por Walter Neves, tá bem? E mostra as outras correntes que nós vimos também. E é isso, pessoal. Nossa aula hoje foi bem rapidinha, tá bem? Eu queria apenas falar com vocês sobre essas teorias, sobre esses caminhos que fizeram o homem chegar até as Américas, tá bem? E existe uma dúvida também, que é muito recorrente dos alunos, que eles sempre perguntam, professor, americano não é aquele que mora nos Estados Unidos? Não, não é bem assim, tá bem? Americano é quem mora na América. Existe aí, né, um intuito de dizer que apenas o estadunidense é americano, mas não, nós somos americanos. Nós vivemos no continente americano, certo? Quem mora nos Estados Unidos é estadunidense, certo? Para vocês nunca mais errarem aí na fala de vocês. Então é isso. Sexta-feira a gente se vê no Jitsi. Tá bom, pessoal? Na próxima aula a gente vai falar sobre a América pré-colombiana e fazer um complemento a essa aula aqui. Mas eu queria que essa aula fosse separada para que vocês dessem atenção a essas teorias. Ó, grande abraço, cuidem-se e é isso aí. Até a próxima aula. Valeu!